Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada. Jeremias e Lamentações, nas mãos do oleiro, é o nosso tema do trimestre. A nossa quinta lição, nosso quinto estudo, está em Jeremias capítulos 21 a 24, juízo, restauração e os 2 cestos de figos. O texto áureo está em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Nossa leitura bíblica com todos está em Jeremias capítulo 22, versículos 1 a 17. A verdade prática nos fala que a liderança no reino de Deus deve refletir justiça, verdade e serviço ao próximo. Os nossos hinos sugeridos da APA são os de número 186 e 471. A introdução nos fala que os capítulos 21 a 24 de Jeremias apresentam o juízo de Deus sobre Judá e dura denúncia contra seus líderes espirituais e políticos, que em vez de proteger e guiar o povo no caminho da justiça, o exploravam e o afastavam de Deus. Como resultado, Judá enfrentava o caos social, moral e espiritual. Deus também promete um rei justo e revela, na visão dos 2 cestos de figos, que preservará um remanescente fiel. Primeiro tópico: o juízo divino sobre Judá e seus reis. Primeiro item: o apelo ao arrependimento. A esse povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O profeta Jeremias, diante do cerco babilônico, apresenta ao povo de Judá uma escolha crucial: submeter-se à disciplina divina e viver, ou resistir e perecer. Deus não apenas adverte, mas oferece uma oportunidade de arrependimento. O caminho da vida exigia humildade, aceitação do juízo, nesse caso, o exílio, enquanto que o caminho da morte resultava da obstinação em permanecer em Jerusalém. Esse princípio de escolha entre bênção e maldição remonta à aliança mosaica, como lemos em Deuteronômio 30. Deus sempre oferece a chance de restauração antes de executar seu juízo. No entanto, os líderes de Judá ignoraram o alerta, confiando em alianças políticas, em vez de se renderem à vontade do Senhor. O arrependimento verdadeiro exige submissão a Deus, ainda que seu plano pareça contrário às expectativas humanas. O Senhor nos chama a escolher o caminho da obediência e confiança, assegurando-nos de que, mesmo em tempos difíceis, Ele tem um propósito maior. A rendição à vontade de Deus é o único meio de evitar a destruição espiritual. Então Deus colocou ali uma escolha para o povo: rendam-se à Babilônia e vivam, ou resistam e morram. O caminho era simples de ser escolhido, afinal, Judá e Benjamim não tinham condições mínimas de resistir ao poderio avassalador de Babilônia. Se eles estivessem em comunhão com Deus, se eles estivessem bem com Deus, eles poderiam até resistir ao ímpeto de Babilônia, como tinha acontecido anos atrás, na época da Assíria. Deus havia mandado um anjo para livrar o povo de Israel do domínio assírio, da tribo de Judá, de Jerusalém. Isso foi no reinado de Ezequias, um rei que fez o que era bom aos olhos de Deus. Mas agora a situação era totalmente diferente. Tanto o povo quanto seus líderes, seu rei,
estavam desviados dos caminhos de Deus, fazendo o que desagradava a Deus e não tinham a menor intenção de se arrepender. Portanto, o caminho da destruição era o único que sobrava para eles. Segundo item: injustiça e opressão condenadas. Assim diz o Senhor: praticai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Jeremias denuncia os governantes de Judá por sua corrupção e exploração dos mais fracos. O Senhor exige justiça e equidade, mas os reis haviam negligenciado essa responsabilidade, oprimindo o povo e enriquecendo-se à custa dos necessitados. Parece um pouco com o tempo que vivemos hoje, não é verdade? A justiça social era um princípio fundamental da aliança de Deus com o povo, e sua violação levou ao juízo divino. Veja, portanto, que não era somente a questão da idolatria. Quando o povo afunda na idolatria, ele abre a porta para outros pecados. Então, a quebra dessa justiça social levou à desigualdade social, levou a uma opressão cada vez maior dos ricos para os pobres. E Deus não estava contente também com essa situação. O texto enfatiza que o verdadeiro culto a Deus está ligado à prática da justiça e ao cuidado com os mais vulneráveis. Essa exortação ressoa até hoje. Deus espera que seu povo defenda os oprimidos e combata a corrupção. A igreja deve ser uma voz profética, denunciando as injustiças e promovendo os valores do reino de Deus. Portanto, muito mais do que anunciar o Evangelho e falar do amor de Deus, também temos que lembrar a este mundo que Deus, ele não se agrada das injustiças. Deus não se agrada da corrupção. Mas, infelizmente, parece que a igreja tem calado a sua voz quando se trata de falar deste assunto. Vemos muitas campanhas evangelísticas, muitas movimentações das igrejas por várias causas, e muitas causas importantes, diga-se de passagem. Mas quando foi a última vez que vimos uma campanha de oração, por exemplo, para que Deus combata a corrupção no Brasil? Para que os corruptos, os que desviam recursos públicos da saúde e da educação, sejam punidos na forma da lei e com o rigor da lei? Quando foi a última vez que vimos isso? Portanto, são situações que a igreja não pode se omitir. A verdadeira espiritualidade se manifesta no compromisso com a justiça e reflete o caráter de Cristo ao mundo. Terceiro item: o destino dos reis infiéis. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevam que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará qualquer um dos seus descendentes para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. De quem Deus está falando? Que homem é esse? Jeconias, ou Conias, que era o rei de Judá na época. A rejeição deste homem simboliza o juízo divino sobre a linhagem real de Judá. Deus declara que nenhum de seus descendentes prosperaria no trono de Davi, interrompendo temporariamente a sucessão davídica. Esse decreto reforça a seriedade do pecado dos reis de Judá e a necessidade de um governante justo. Governantes corruptos não permanecem, pois Deus rejeita aqueles que governam com injustiça. Que aliança é esta? A aliança davídica, que lemos em 2 Samuel 7,16. Deus prometeu a Davi: nunca faltará descendente teu para sentar no trono de Judá. Então esta aliança prometia um reino eterno, mas sua concretização dependia da fidelidade dos reis. Jeconias e seus predecessores falharam e a monarquia foi desfeita. No entanto, a promessa não foi anulada. O Novo Testamento revela que Jesus Cristo, descendente de Davi, é o cumprimento definitivo da promessa divina, pois estabelecerá um reino eterno baseado na justiça. Jesus, portanto, ele é o rei por direito de todo Israel. Segundo tópico: os falsos pastores e a promessa do rei justo.
O capítulo 23 de Jeremias começa com uma dura denúncia contra os líderes espirituais e políticos de Judá, principalmente reis, pastores e falsos profetas. É bom lembrar que pastores aqui não tem nada a ver com pastores de igrejas atuais, que isso não existia naquela época. Pastores ou guias eram as lideranças civis e religiosas do povo de Israel. Primeiro item, denúncia contra os pastores infiéis. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. A expressão destruir e dispersar ou espalhar enfatiza o impacto negativo da liderança corrupta. Em vez de edificar, em vez de construir, de somar, esses governantes causavam divisão e sofrimento. A opressão dos pobres, a corrupção no templo, a negligência dos princípios divinos eram práticas comuns. O povo, desorientado, seguia falsos ensinamentos, o que contribuiu para o cativeiro babilônico. O Senhor promete intervir, assumindo ele mesmo o cuidado de seu povo e restaurando o rebanho disperso. Levantarei sobre eles pastores que as apacentem, e elas, as ovelhas, jamais temerão nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Essa promessa aponta para a fiel determinação divina de corrigir a corrupção e garantir que seu povo fosse liderado com retidão. Isso também nos ensina que líderes espirituais têm grande responsabilidade diante de Deus. Sim, pois assim como Deus cobrava das lideranças daquele tempo, lideranças civis e religiosas de Israel, ele também cobra hoje das lideranças civis, que não são, na sua maioria, evangélicas, mas Deus cobra delas também. Nossos prefeitos, governadores, juízes, legisladores não estão isentos das regras divinas. Deus cobrará de todos eles. E quanto às lideranças religiosas, aqueles que conhecem a verdade, pastores, bispos, apóstolos, lideranças em geral, todos esses nós teremos que prestar contas a Deus. O que estamos fazendo dos dons e talentos que Ele nos concedeu? Estamos sendo líderes aprovados por Deus para levar as ovelhas aos pés de Cristo? Deus promete julgar aqueles que abusam da sua autoridade. Deus sempre chama pastores fiéis para guiar seu povo segundo a sua palavra. O que aprendemos com isso? Que nenhum de nós é insubstituível. Como dizia a letra de uma canção evangélica antiga, se alguém se julgar maior ou melhor com o que recebeu, o Senhor virá e então tirará o que ele deu. Os dons são de Deus e Ele os dá a quem Ele quer. Por isso é preciso usar os talentos que o Senhor te der. Segundo item, promessa do renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Após denunciar os líderes corruptos, Jeremias profetiza uma restauração. Deus levantará um rei justo. Ele é chamado de renovo de Davi, ou rebento de Davi, ou ainda broto de Davi. Seria esse o sentido. É o que acontece, por exemplo, quando cortamos uma árvore, deixamos apenas as suas raízes com uma parte do seu toco. Dali a um tempo, começam a brotar pequenos ramos naquele toco de árvore. São os rebentos, os renovos, os brotos daquela árvore. É isso que Deus está dizendo. Ele está falando que iria cortar a árvore da linhagem sucessória de Davi. Ou seja, depois do cativeiro babilônico, eles não teriam mais reis da linhagem de Davi. E realmente não tiveram. Eles tiveram governadores nomeados pelo Império Persa e depois pelo Império Grego. Mas não eram reis e nem eram, geralmente, da linhagem de Davi. O único outro que foi aparecer com o título de rei foi a linhagem de Herodes, que não era da linhagem de Davi. Eles não eram inclusive israelitas, eram do povo de Edom, um outro povo. Ou seja, após o cativeiro babilônico, eles não tiveram nunca mais reis da descendência de Davi. O único que vai assumir o trono com direito é o próprio Jesus. Portanto, este renovo de Davi
É um título messiânico, revela a promessa de um governante que governaria com sabedoria e retidão, em contraste com os reis infiéis de Judá. O termo renovo simboliza um novo começo. O povo de Judá via seu reino em decadência, mas Deus prometia um descendente legítimo de Davi que traria a justiça. O renovo de Davi traria um reino baseado na justiça e na retidão, garantindo segurança ao povo. Esse reino não se limitaria a Israel, mas se estenderia a todas as nações, cumprindo a aliança davídica. A restauração do povo de Deus não seria apenas política, mas espiritual, pois traria reconciliação e salvação para todos que confiassem nele. Essa profecia se cumpre plenamente em Jesus Cristo, o Rei perfeito, que governa não com opressão, mas com amor e verdade. Mesmo diante da corrupção e do caos, Deus já havia planejado um governo perfeito em Cristo. Terceiro item, condenação dos falsos profetas. Jeremias também denuncia os falsos profetas que enganavam o povo com mensagens de paz e prosperidade sem arrependimento. Esses líderes espirituais não eram enviados por Deus, mas falavam aquilo que agradavam seus ouvintes. Eles prometiam segurança enquanto a destruição se aproximava, dando ao povo uma falsa esperança. O Senhor deixa claro que esses profetas não tinham sua palavra e falavam apenas de seus próprios corações. Em vez de confrontar o pecado e chamar ao arrependimento, promoviam uma religião superficial, baseada em promessas vazias. Como resultado, o povo continuava em sua rebeldia, acreditando que não enfrentaria o juízo divino. Deus alerta que os falsos profetas serão julgados. Suas mentiras não apenas enganavam o povo, mas também desonravam o nome do Senhor. Aprendemos, portanto, que líderes que manipulam as Escrituras para benefício próprio enfrentarão um juízo severo. Essa advertência reforça a importância do compromisso com a verdade da palavra de Deus. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça, esfarela a penha, a rocha? Deus faz uma pergunta que é uma pergunta retórica, que a resposta é sim. Terceiro tópico, a visão dos 2 cestos de figos. O capítulo 24 de Jeremias apresenta uma visão que ilustra o destino de 2 grupos de judeus, os exilados na Babilônia e os que permaneceram em Judá. Deus usa a imagem de 2 cestos de figos, um com figos bons e outro com figos ruins, para demonstrar sua soberania e propósito no julgamento de Judá. Primeiro item, figos bons, os exilados fiéis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei para o seu bem os exilados de Judá, que para este lugar enviei, para a terra dos caldeus. Os figos bons representam os judeus que foram levados para o exílio na Babilônia. À primeira vista, o exílio parecia um castigo severo, mas na verdade fazia parte do plano divino para preservar um remanescente fiel. Deus promete cuidar desses exilados e, no tempo certo, trazê-los de volta à terra de Judá. Esse grupo inclui figuras como Daniel e Ezequiel, que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo em terra estrangeira. Deus os viu como um povo que, apesar da disciplina, poderia ser restaurado. Essa promessa reforça que a correção divina tem um propósito: trazer arrependimento e renovação espiritual. Os exilados poderiam se sentir abandonados, mas na verdade estavam sob os olhos atentos do Senhor. Essa verdade também se aplica à nossa vida cristã. Deus pode permitir dificuldades para nos moldar, para nos fortalecer. Quando aceitamos sua correção com humildade, Ele nos restaura e nos usa para seus propósitos. A disciplina de Deus nem sempre é sinal de rejeição, mas de cuidado. É uma maneira de Deus dizer: eu cuido de você. Eu estou preocupado com você. Eu vou lhe ensinar uma lição. Vou lhe trazer uma dificuldade que vai lhe colocar mais próximo de mim. Mas isso eu faço pelo meu cuidado contigo. Não é porque eu te odeio, não é porque eu quero o teu mal, mas é porque eu quero o teu bem. É esse o recado de Deus quando nos permite passar por lutas, aflições, dificuldades, para as quais só Ele tem a solução. Figos ruins, os que ficaram na terra.
Mas, como se rejeitam os figos ruins, que de ruins são imprestáveis para se comer, assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que restam nesta terra como os que moram na terra do Egito. O segundo cesto com figos ruins representa os que permaneceram em Judá, incluindo o rei de Zedequias e aqueles que fugiram para o Egito. Embora parecessem privilegiados por não terem sido levados cativos, Deus declara que seu destino seria trágico. Eles seriam alvo da espada, da fome, da peste, enfrentando a ira divina devido à sua contínua rebeldia. Esses judeus acreditavam que estavam seguros, pois ainda habitavam a terra prometida. No entanto, sua permanência em Judá não era sinal de bênção, e sim de rejeição. Em vez de se arrependerem, eles persistiram em sua idolatria e desobediência, rejeitando os profetas e confiando em alianças políticas. Para a gente entender melhor esse aviso de Deus ao povo, é bom nós lembrarmos que o cativeiro babilônico ele não aconteceu só de uma vez. Houve pelo menos 3 levas de cativos. Na primeira delas, Nabucodonosor levou o rei da época, o rei Joaquim ou Jeoiaquim, e grande parte da família real, da corte, enfim, da elite aristocrática de Israel. Esses foram levados cativos para a Babilônia. Num segundo momento, foi levado outra leva dessas mesmas pessoas da elite, e por fim veio a destruição final, já por volta do ano 586 a.C. Nessa ocasião foi totalmente destruída a cidade e o templo. Portanto, veja que Deus ainda deu chance para aquele povo. Ao verem a primeira leva de deportação, era oportunidade deles se arrependerem, se voltarem para Deus. Mas não fizeram isso, pelo contrário, afundaram mais ainda na idolatria. Terceiro item: Deus vê além. Porei meus olhos sobre eles para o bem, e os trarei de volta a esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. A grande lição dessa visão dos 2 cestos de figos é que o lugar certo para estar é onde Deus quer. Poderemos completar dizendo: por mais inédito ou fantástico que pareça, sempre alinhado com a vontade dele. O verdadeiro povo de Deus não é identificado por sua localização geográfica ou status, mas pela disposição de conhecer, obedecer e confiar nos propósitos de Deus, mesmo quando não os compreendemos completamente. Muitos pensam que sua posição social, religiosa ou financeira é prova de favor divino, mas Deus julga pelo coração. Deus olha além das aparências, ele julga com justiça. O exílio, embora doloroso, foi um meio de preservar um remanescente fiel, enquanto aqueles que permaneceram em Judá sofreram por sua contínua rebeldia. Ele, Deus, disciplina os que ama e restaura aqueles que se submetem à sua vontade. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Devemos estar vigilantes, buscando sempre a verdade nas Escrituras e rejeitando qualquer ensino que não esteja alinhado com a vontade de Deus e que distorça a mensagem do Evangelho. Com isso, fechamos o nosso estudo número 5 da lição deste terceiro trimestre no Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também
Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.